Abre a Bíblia em Romanos, capítulo 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Nós estamos aí prestes a dar início a uma nova série nos domingos, né? Mas antes de fazê-lo, nós estamos estudando alguns textos, e esse foi um dos textos que a gente separou para estudar durante esse período, numa reflexão que começou no domingo passado, com o mesmo tema desse domingo, né, de hoje. A gente vai dar então sequência e encerrar a meditação do último domingo. Veja, como nós vimos na nossa última devocional do domingo passado, mesmo sem ter sido o fundador da igreja em Roma, porque Paulo não fundou a igreja aos romanos, como pensam erroneamente alguns, né? Ele não foi o fundador da igreja em Roma. Mas Paulo conhecia alguns problemas internos daquela igreja. E ele conhecia esses problemas porque ele conhecia alguns irmãos que pertenciam a essa igreja. Fato esse verdade, que lá no capítulo 16, quando ele encerra a carta, ele cita por nome, nominalmente, alguns desses irmãos na sua saudação final, lá no final. Então, ele conhecia alguns problemas dessa igreja. Essa era uma igreja, irmãos, assim como a maioria das igrejas do Novo Testamento, uma igreja mista. O que é isso? Uma igreja formada por judeus que haviam se convertido e por não-judeus, os chamados gentios, que também haviam se convertido ao cristianismo. E houve naquele primeiro século uma dificuldade muito grande de adaptação e de comunhão entre esses dois grupos nessas igrejas. Alguns problemas começaram a aparecer na comunhão entre esses irmãos. Esse capítulo 14 e o capítulo 15, Paulo escreve exatamente para tratar desse tipo de problema que estava acontecendo na igreja em Roma, porque ele havia ficado sabendo dessas coisas que estavam acontecendo ali. Veja, alguns irmãos daquela igreja, eles não comiam todo tipo de comida. Eles vinham do judaísmo e mesmo sabendo que essa restrição alimentar não era mais necessária na nova aliança, a sua consciência não lhes permitia isso. Por mais que as pessoas tentassem convencê-los, olha, não tem mais problema, essas comidas elas eram proibidas na antiga aliança. Na nova aliança não há mais problema com isso. Eu sei, mas eu não consigo comer com liberdade isso. Minha consciência não me deixa livre. Da mesma forma, alguns desses irmãos também oriundos do judaísmo, eles ainda guardavam alguns dias que eram dias sagrados do calendário judaico, que do mesmo jeito não havia mais valia na nova aliança. Não havia mais valia uma vez que Cristo já chegou. E todas essas coisas apontavam para a chegada de Cristo. Mas a consciência deles não permitia ver esses dias como dias tão comuns assim. E não adiantava tentar convencê-los também. Vamos fazer isso em tal dia? Não, tal dia não, porque a festa é tal. Mas você sabe que não precisa mais comemorar essas festas. Não, eu sei, mas é melhor deixar para outro dia. A consciência dele estava presa ainda a isso. Somando-se a esse grupo de irmãos oriundos do judaísmo, haviam outros irmãos vindos do próprio paganismo, que tinham uma certa dificuldade em comer determinados alimentos, porque esses alimentos poderiam ter sido oferecidos a ídolos. Sei lá de onde é que vem esses alimentos, não sei se vem de uma adoração pagã, que também não havia problema. Paulo inclusive tratou disso, a gente viu na semana passada, quando ele escreve aos Coríntios, quando Paulo diz assim, o ídolo não é nada. Mas ainda assim, algumas pessoas, por consciência, por questão de consciência, preferiam não tocar nessas coisas. Então veja, nós tratamos disso de maneira minuciosa na nossa primeira reflexão no último domingo. Qual foi a ordem dada por Deus para resolver esse problema de uma vez por todas? A ordem dada por Deus quanto a essa problemática é uma só. Devemos acolher a todos os irmãos, independente dessas limitações, dessas pequenas diferenças que temos entre nós. Olha o versículo 1 do capítulo 14, o que ele diz. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Ele chama esses irmãos que ainda têm essas restrições
como mais frágeis na fé, mais fracos na fé. E ele diz: nós devemos acolher a todos, não para discutir opiniões. Porque, veja, não são heresias que nos desviam das verdades fundamentais do Evangelho. Aquilo que está sendo tratado, essas diferenças, não são heresias tão gritantes que nos desviam das verdades fundamentais do cristianismo. E também não são comportamentos ditos pela Escritura Sagrada como comportamentos pecaminosos. É pecado isso? Deixar de comer, ficar com receio? Não, não é pecado. Então não há problema. Acolha esses irmãos. Lembrando aqui, como a gente disse na semana passada, que esse verbo acolher é receber como irmão, é ter do seu lado, é ver ele como um companheiro para o resto da vida, para caminhar para o resto da vida. Se ele se convencer de que essas coisas não precisam ser mais guardadas desse jeito, maravilha. E se não se convencer disso, acolha, é a ordem dada por Deus. Acolha esse irmão. Então nós devemos acolher uns aos outros, levando em consideração pelo menos 4 coisas, aliás, 3 coisas que nós encontramos nesse texto. A primeira delas nós vimos na semana passada, na primeira reflexão. A necessidade de se respeitar os limites uns dos outros. Então nós precisamos levar em consideração 3 coisas que Paulo coloca nesse texto. A primeira delas, existe a necessidade de se respeitar os limites. Eu vou até aqui. E o outro, não, eu vou até ali. Respeitar os limites uns dos outros. Olha os versos 2, 3 e 4. O que é que diz? Um crer que de tudo pode comer, mas o outro, débil, come apenas legumes. Quem crer, quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Deus acolheu ambos aqui. Tanto aquele que tem restrição, que diz eu não vou comer isso, mas Deus já acolheu, é um cristão genuíno, já foi recebido por Deus, como aquele que diz não tenho problema nenhum com isso. Deus o acolheu. Verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Só até aí? Então, o texto que a gente viu até aqui, os versos 2 a 4, resumindo, diz que nós não devemos nem desprezar e nem julgar uns aos outros, não é? Por causa dessas posturas. O grupo mais forte, ou seja, aquele que não vê problema nessas coisas, em comer isso, em fazer isso ou aquilo, não despreze, porque era uma tendência natural. Dizer assim, se não come nada dessas coisas, que crente mais fraco, né? Como ele é frágil na fé, que bobagem essa dele. Não despreze. Por outro lado, quem não consegue fazer isso, ou seja, quem não come de tudo, quem guarda esses dias, quem tem certas privações, não julgue os demais. Dizendo assim, você vai fazer isso, você vai comer aquilo, espécie de crente é você, isso é crente coisa nenhuma. Nem despreze e nem julgue. É a orientação dada por Deus, que a gente viu na semana passada. Agora, nós vamos dar sequência e encerrar a nossa devocional, que teve pelo tema o dever de acolher e superar as diferenças. Que Deus nos ajude nesses próximos 2 pontos que ainda temos para ver. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pedir a Deus que nos ensine por meio de sua palavra essa noite. Senhor, o Senhor já iniciou no último domingo a falar ao nosso coração um assunto que é tão importante para nós. Nessa hora nós queremos rogar ao Senhor que mais uma vez a Tua palavra venha nos ensinar a maneira correta de nós nos conduzirmos diante de situações como essa na igreja. Seja conosco, ó Deus, nos faz entender que o Senhor é quem deve ser ouvido por nós e não o nosso próprio coração. Nós te oramos assim, agradecidos por essa oportunidade de estudar a Tua palavra juntos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Segunda questão que destacamos no texto, ou que eu posso até dizer, Paulo destaca no texto aqui, é a necessidade de se compreender que só há um Senhor entre nós.
há uma necessidade de nós compreendermos que só existe um Senhor entre nós. Veja como é que ele inicia o versículo 4. Ele começa o verso 4 dizendo assim: quem és tu que julgas o servo, o quê? O servo alheio, é o que ele coloca aqui. Quem é você que julga o servo alheio? A Bíblia nos diz, ou o Senhor nos diz através de sua palavra, que nós devemos servir uns aos outros. Mas isso não implica dizer que precisamos necessariamente que dar satisfações de tudo aquilo que a gente faz aos nossos irmãos. A não ser que aquilo que a gente está fazendo, de fato, se perceba como um pecado contra Deus. Se o que eu estou fazendo, a maneira como eu estou vivendo, é claramente, sabidamente um pecado contra Deus, o meu irmão em Cristo tem a obrigação de me admoestar. Da mesma forma, o contrário. Mas quando aquilo que eu estou fazendo não é um pecado sabidamente bíblico, se a Bíblia não diz que é um pecado contra Deus, eu não posso me colocar como se eu fosse senhor do meu irmão. E eu não posso deixar que meu irmão se coloque como sendo o meu senhor. O meu senhor. É claro que eu não posso dar a ele uma resposta ríspida, áspera. Por que eu não posso fazer isso? Fazer dessa maneira, para não incorrer no pecado de desprezá-lo, como a gente já viu aqui. Porque do contrário, se eu respondê-lo rispidamente, aí haverá dois fracos e não só um nessa história. Mas ainda assim eu não posso viver a minha vida dando satisfações de tudo que eu faço ao meu irmão. Porque aí ele se torna o senhor da minha vida. Da mesma forma, o contrário. Aqueles que não se veem praticando determinadas coisas, não podem de maneira nenhuma se colocar como senhor na vida desses irmãos. Irmãos, quando a gente está falando aqui, entenda mais uma vez, não estamos nos referindo a posturas pecaminosas. Não, eu não tenho satisfação a dar, meu irmão. Se você está vivendo um pecado, seu irmão tem a obrigação bíblica de admoestá-lo. Da mesma forma, o contrário. E nenhum aqui presente, o que me inclui, está isento de ser admoestado pelos irmãos da igreja. Vocês entenderam isso, não é? Mas quando as questões são secundárias, quando a Bíblia não condena essas posturas, tipo, pastor, eu posso ir para o teatro, assistir uma peça teatral, eu posso ir para um cinema, assistir um filme, eu posso usar uma determinada roupa, eu posso pintar o meu cabelo, eu posso cortá-lo desse tamanho, eu posso comer determinada comida, eu posso ir para um estádio de futebol, eu posso torcer pelo Campinense, não, pelo Campinense é mau gosto, mas o resto aqui se encaixa. O resto aqui se encaixa. Então, quando a Bíblia não condena determinadas posturas, eu não posso me colocar como se o irmão fosse senhor da minha vida, com receio do que ele vai pensar sobre determinados comportamentos. E por outro lado, aqueles que não conseguem se enxergar vivenciando esse tipo de experiência, indo para esses lugares, praticando essas coisas, não podem se impor diante dos outros irmãos. Ir para estádio de futebol, eu jamais. Comer esse tipo de comida, nunca. Aqui em casa nem entra, pastor. Ir para teatro, Deus me livre. Nunca fui. Cinema, eu não vejo com bons olhos. E por essa razão, eu acho que o meu irmão também não deveria fazer. Eu não posso me impor, meus irmãos. Eu não posso agir dessa maneira. Porque quando a gente age assim, nós estamos nos colocando como se fôssemos senhores uns dos outros. O que a gente precisa entender é que tanto aquele que faz essas coisas, como aquele que não faz essas coisas, só precisa se preocupar em agradar uma pessoa. Quem é essa pessoa? O Senhor. Olha o que é que diz o versículo 6. Quem faz diferença entre dia e dia, e aqui você podia colocar qualquer outro exemplo, né? Quem faz diferença entre ir para o estádio ou não, quem faz diferença entre comer essa ou aquela comida, quem faz diferença entre ir para o cinema ou não, em cortar o cabelo assim ou não, em usar essa roupa ou não, contanto que não seja pecado, mas quem faz diferença, volta para o texto, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz pensando em quem? No Senhor, faz
pensando em agradar o Senhor, em ter receio não desagradá-lo. Faz pensando nele. Olha o resto. Quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come? Quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Percebe? Essa deve ser a nossa única grande preocupação. O que o Senhor pensa de mim, fazer ou deixar de fazer, não preocupado necessariamente com o que o meu irmão vai pensar, mas sim no que Deus diz em sua palavra sobre o meu comportamento. Essa deve ser a nossa preocupação de verdade, segundo a Sagrada Escritura. Por que isso? Olha o versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Agora, esse verso aqui é muito interessante, porque ele fecha as arestas. Vou explicá-lo. Eu não busco viver como o meu irmão quer. Eu não posso fazer isso. Buscar viver como o meu irmão quer. Porque se eu fizer isso, ele se torna meu Senhor. E o meu irmão não é o meu Senhor. Mas eu também não busco viver como eu mesmo quero. Porque eu também não sou Senhor de mim mesmo. Eu não sou o Senhor de minha própria vida. Você entendeu isso? Uma vez regenerado por Deus, nem vivemos e nem morremos mais para nós mesmos. Uma vez que nós fomos regenerados por Deus, todos nós temos um só Senhor. Um só Senhor. Olha o que ele vai dizer aí no versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, qual é a conclusão? Somos do Senhor, ou somos todos do Senhor. A ideia é dizer aqui, olha, só há um Senhor sobre nós. Quer vivo, quer morto, só temos um Senhor sobre a nossa vida. E é a Ele que devemos dar satisfações dessas demais coisas que nos sentimos livres ou não. É por isso que Paulo diz, quem não faz pensando no Senhor. E quem faz? Do mesmo jeito. Faz pensando no Senhor. Porque temos um só Senhor entre nós. Por isso é que a nossa preocupação deve ser agradar a esse Senhor em nossa vida. É por causa dele que eu deixo de fazer isso ou aquilo. Afinal de contas, Ele é Senhor da minha vida. Da mesma forma, é por causa dele que eu faço com liberdade isso ou aquilo. Porque afinal de contas, Ele me libertou. E pagou um preço alto para ser Senhor da minha vida. Olha o que ele diz no versículo 9. Foi precisamente para esse fim, ou seja, para ser Senhor, que Cristo morreu e ressurgiu. Para quê? Para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Olha o que ele está dizendo, olha o que Paulo está... Tenta entender a construção que Paulo está fazendo aqui. Ele diz, olha, você precisa agradar apenas o Senhor. Sua consciência está livre para fazer determinadas coisas? Livre de verdade? Você se sente bem? Não vejo pecado nisso, a palavra também não condena isso. Então faça para o Senhor, faça pensando em agradá-lo. Se você não se sente livre, não faz também pensando em agradá-lo. Contanto que você entenda que só existe um Senhor entre nós. Um que é Senhor entre nós. E a Ele que devemos dar satisfação. E tem mais, Ele pagou um preço muito alto para que Ele se tornasse o Senhor de todos. É por isso que eu não posso me sujeitar aos caprichos de irmãos mais escrupulosos. Assim também como não posso ceder a, muitas vezes, situações que meus irmãos que são mais fortes do que eu, vivenciam de experiências. E eu não me sinto à vontade para fazê-lo. Você conseguiu entender isso? Eu não posso ceder essas coisas. Cristo morreu por mim, para se tornar o meu Senhor. O meu Senhor. Eu posso e até devo repreender o meu irmão por seu pecado. Mas naquilo que não é sabidamente um pecado contra Deus, eu devo compreender que só há um Senhor sobre nós. Só um Senhor sobre nós. Que não apenas é Senhor da nossa vida, mas é também juiz dos nossos atos. E esse é o terceiro e último ponto que a gente encontra nesse texto. A terceira coisa a ser observada no texto é a necessidade de se compreender que só há um juiz entre nós. Assim como só há um Senhor, também só há um juiz entre nós. Novamente o verso 4. Veja, a primeira pergunta ela é afirmativa. Ele começa dizendo assim:
Vamos ver o verso todo, depois a gente volta quebrando ele. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Agora sim, perceba que a primeira pergunta que ele faz é uma pergunta em tom afirmativo, quando ele diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Em outras palavras, eu não devo julgar um servo que não é meu. O meu irmão não é meu servo. Ele já tem um senhor, acabamos de ver aqui lá, ele já tem um senhor. Quem vai julgá-lo é o seu próprio senhor. Tanto é que, veja o resto do texto, como é que ele diz: para o seu próprio senhor é que meu irmão está de pé ou cai. O que é que ele quer dizer com isso? É Deus quem julgará se esse meu irmão que faz isso ou aquilo, ou deixa de fazer isso ou aquilo, está de pé ou já caiu diante dele. Se aquilo que ele faz é certo ou errado diante de Deus. Quem é que vai julgar isso? Deus. Eu não estou falando de pecados. Eu estou falando de coisas secundárias que a Bíblia não traz como condenação. Quem vai julgar é esse irmão. Então veja, como se tratam de questões secundárias, essas coisas não influenciam na salvação. E mais uma coisa que precisa ser observada, como ele disse no versículo 3, esses irmãos, tanto os que fazem como os que não fazem, já foram acolhidos por quem? Por Deus. Se Deus os acolheu, eu também devo acolher. O que Paulo está nos ensinando aqui é de que maneira eu tenho que fazer isso. Como é que eu tenho que acolher? Respeitando os limites uns dos outros, foi a primeira coisa. Entendendo que ele já tem um Senhor sobre ele, e que não sou eu o Senhor dele. E agora entendendo o quê? Que todos nós temos um só juiz sobre nós. Só um que julga os nossos atos. É por isso, meus irmãos, que perceba que logo depois de ele afirmar que Deus é quem o julga, no verso 4, ele já dá um veredito do julgamento. Veja novamente o verso 4 e entenda ele. Quem é você para julgar um servo que não é seu? Para o seu próprio Senhor, ou seja, é o seu Senhor quem vai julgar se ele está de pé ou caiu. Olha como ele já dá o veredito. Mas estará em pé. Ele diz assim, é Deus quem vai julgar se o que ele está fazendo é errado ou certo. Aí diz assim, mas ele vai estar de pé. Em outras palavras, o que ele está fazendo não é um erro. Não é um erro, é por isso que ele já traz o veredito. Não é um erro, por isso que ele encerra dizendo, está de pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Não é você, em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo assim, irmão, não é você que julga o seu irmão, porque ele não é seu servo. Ele tem um Senhor que vai julgar se ele está de pé ou já caiu, ou seja, se o que ele está fazendo é certo ou errado. Mas deixa eu dizer a você, ele vai estar de pé. Isso não tem problema nenhum. E Deus é quem vai sustentá-lo até o fim. É essa a ideia aqui. Aquilo que ele faz não é condenatório, não traz condenação. Deus que sustenta o crente e, consequentemente, sustenta ele salvo, ainda que com essas pequenas diferenças. Ele é crente mesmo indo para o teatro. Ele é crente mesmo sem ir para o teatro, não é, Nilson? Ele é crente indo para o cinema. Eu não consigo ir. Eu sou crente mesmo sem conseguir ir para o cinema. É isso que ele está dizendo no texto. É o Senhor quem vai julgar se isso é certo ou errado. Aí ele já dá o veredito. Mas ele vai ser sustentado assim. Deus é quem vai sustentá-lo, crente, firme até o fim. É o Senhor quem faz isso. Por isso que ele diz, estará de pé. Para que você não diga assim, esse já caiu num pecado. Ele vai estar de pé. Essas coisas não trazem condenação. E ele será sustentado pelo Senhor até o fim. Por isso que ele encerra dizendo, porque é o Senhor que é poderoso para o suster. É Deus quem vai sustentá-lo dessa forma. Então veja, a orientação é uma só. E ele repete, ele faz questão de repetir no verso 10, caminhando para a conclusão. Ele diz assim, tu porém, por que julgas o teu irmão? Ele está aqui, isso aqui é um posicionamento direto do verso anterior, né? Não julgue. Quem julga é o Senhor, e já julgou e não viu nada demais. E vai sustentá-lo assim até o fim. Portanto, ele pergunta, quem é você para julgá-lo? Quem é você? Olha o resto do texto. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? Por outro lado, ele vai para o outro grupo e diz, e tu? Porque desprezas o teu. Então a conclusão é, nem devemos desprezar e nem devemos julgar.
Quem não faz, não julga. E quem faz, não despreza quem não faz. Essa é a conclusão dele. Lembrando mais uma vez que nós estamos falando aqui de assuntos que são assuntos secundários, de menor importância, né? E não a respeito de comportamentos pecaminosos ou de heresias que possam comprometer os princípios fundamentais da fé cristã. Mas quando as coisas são coisas secundárias, é essa a conclusão que ele traz. Ah, pastor, eu não gosto disso, eu não consigo ver isso com bons olhos. O irmão faz isso e vai para o campo, isso e aquilo, e aí você vai para a Bíblia, mas a Bíblia condena isso, meu irmão? Não, a Bíblia não condena essas coisas, não há nada, eu não me sinto bem. Então não faça, não vá e não julgue o irmão. Aí lá vem o outro irmão agora, esse irmão que nem foi, pastor, eu convidei ele para ir comigo, disse que não ia porque não gostava dessas coisas. Que irmão mais tolo, que bobagem é essa? Opa! Se você tem liberdade, faça, mas não despreze o seu irmão que não consegue ir. É isso que é resumido no comecinho do verso 14, do verso 1 do capítulo 14. Acolhei. Essa é a ordem de Deus. É acolher. Olha que coisa interessante. Ele encerra o verso 10, que a gente não terminou, dizendo assim, ó, finalzinho do verso 10, olha para a sua Bíblia. Pois todos, não despreze nem julgue, porque todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Ele ainda está no tema do juiz, não é? Há um só juiz sobre nós. Todos, tanto os que fazem como os que não fazem, um dia vão parar onde? Diante de Deus no seu tribunal. Aí ele cita Isaías aqui no verso 11. Olha o verso 11. Como está escrito, ele aqui vai citar Isaías 45, 23. Aí ele diz: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Ele cita aqui Isaías para lembrar que um dia todo mundo vai ter que dobrar os seus joelhos diante daquele que vai julgar a todos. Por isso é que ele encerra aí com o versículo 12, dizendo exatamente isso. Olha o verso 12. Assim, pois, que é uma conclusão, cada um de nós, ele coloca os dois grupos juntos, né? Cada um de nós, tanto quem faz como quem não faz, o que é que acontece no finalzinho do verso 12? Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Em outras palavras, um dia Deus julgará separadamente as ações de cada um. Aquilo que a Bíblia mostra como pecado é condenado pelo Senhor. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Tanto é que quando agimos dessa forma, a nossa própria consciência, ou o próprio Espírito Santo, nos condena a respeito de determinados comportamentos. Não é assim? Mas aquilo que a Bíblia não condena, e que a minha consciência não me condena a fazer, não se revela como pecado contra Deus, um dia vai estar na presença do Senhor, eu estarei na presença do Senhor, para ser julgado por Ele. E Paulo está dizendo assim, seu irmão não vai estar na presença do Senhor, deixe que Deus o julgue. E o seu irmão que não faz também não vai estar na presença, deixe que Deus o julgue, porque um dia todos nós vamos comparecer na presença desse que julgará a todos. E julgará a todos. Só há um juiz sobre nós. Amém? Só um Senhor e só um juiz. Concluindo, irmãos, caminhando para a conclusão, isso não nos impede de orientar ou aconselhar uns aos outros, de ajudar os irmãos que são mais fracos a entender os seus excessos, que às vezes existem excessos, né? E aí, também ajudar os irmãos que são mais fortes a entender os seus limites, porque também existem alguns limites, não é? E como é que a gente tem que fazer isso? Usando o quê? Usando a Bíblia, não é? Para você não olhar para mim dizendo que o pastor está caindo em contradição, né? Eu devo ajudar o irmão mais forte a entender os seus limites usando a palavra de Deus. Olha, o que você está fazendo, mesmo que sua consciência não esteja acusando, biblicamente é um pecado contra Deus. E devo ajudar os irmãos mais fracos a entender os seus excessos. Isso que você está condenando o seu irmão a respeito de determinadas coisas, deixa eu mostrar a você que não há nada na Bíblia que condene isso. Então a gente pode agir dessa maneira. Mas quando a prática do irmão não se configura um pecado contra Deus, como a gente viu aqui,
eu devo respeitar os seus limites, que foi a primeira coisa que vimos, entendendo que eu não sou nem o seu Senhor e nem o seu juiz, mas como seu irmão em Cristo, carregando as minhas próprias limitações, eu devo acolhê-lo com amor, superando as nossas pequenas diferenças. E quando isso se tornar uma realidade na igreja do Senhor, aí não haverá fracos, somente fortes. Quando todo mundo aprender a respeitar tudo isso que foi dito aqui, respeitar os limites uns dos outros, entender que só existe um Senhor sobre nós, entender que só existe um juiz sobre nós, quando isso for uma realidade da igreja, será uma igreja de fortes, ainda que tenha uns fracos. Se é que você conseguiu me entender. Vamos orar? Feche seus olhos. Que Deus nos ajude a viver isso. É tão difícil, não é? Na prática, às vezes, a gente conter. Nós muitas vezes queremos ser mais morais que o próprio Deus, não é? E tentar colocar leis que não são bíblicas para que os nossos irmãos vivenciem. Que possamos respeitar os nossos limites, o nosso limite, e respeitar os limites dos nossos irmãos, naquilo que eles fazem ou deixam de fazer. Que possamos lembrar que não somos senhores dos nossos irmãos e nem seus juízes. Não deixemos também que os nossos irmãos se tornem senhores de nós e nem os nossos juízes. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua instrução. Essa tua instrução que começou no último domingo, Pai, e que se encerrou essa noite. Deus, não deixa que essas palavras fujam do nosso coração. Não deixa que essa tua orientação seja esquecida pela nossa alma, Pai. Que possamos guardar aquilo que o Senhor nos ensinou nesses 2 domingos. E mais, Senhor, nos ajuda a praticar essas coisas. Ajuda essa igreja local, nós pedimos por nós, que fazemos parte dessa igreja, a crescermos com maturidade, respeitando esses limites, tentando encontrar respaldo bíblico para as nossas ações em primeiro lugar e também para as ações dos nossos irmãos. Nos ajuda em nome de Jesus a crescermos obedecendo tua palavra e não simplesmente o nosso coração, mas tua palavra, ela sim que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Recebe a nossa oração de gratidão por nos ensinar tremenda lição que precisamos aprender e de súplica, ó Deus, para que tudo isso seja vivenciado por nós, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém.